nós para apresentar mais uma TV. Olha, nós temos uma entrevista especialíssima, fruto dos nossos contatos fora do estado de Sergipe, contato nacional. Eu vou conversar hoje com o senador Eduardo Girão. Ele participa da CPI da pandemia, lá no Senado da República. E tem trabalhado muito para tentar emplacar, então, um requerimento em relação aos respiradores. E não tem conseguido. Vamos à entrevista que eu fiz com o senador Eduardo Girão. Agora, senador, o senhor já tentou por várias vezes, até chega a ser enjoado, mas enjoado no bom sentido, pela insistência, o que tem tentado, então, emplacar o requerimento sobre respiradores. Por que esse requerimento não foi até agora atendido na CPI? Fique à vontade. O deputado Gilmar de Carvalho, honra e uma alegria grande estar participando do seu programa. Eu acredito que porque a CPI já demonstrou que não é séria, né? A partir do momento que um requerimento como o meu, assinado por 45 senadores da República, a maior parte da casa, simplesmente é ignorado, né? Um requerimento que deu origem à CPI. Eles não querem realmente investigar corrupção. Levamos documentos, levamos dados importantes, imploramos para que fossem convocados peças-chaves aí para descobrir esse esquema vergonhoso que é do Consórcio Nordeste. Eu acho que é o grande símbolo da corrupção nesta pandemia. E o curioso, deputado Gilmar, é que a maioria dos senadores dessa CPI, elas são do Norte e Nordeste brasileiro, né? 82%. E só do Nordeste, são 10 senadores do Nordeste que compõem a CPI, sejam titulares ou suplentes. E todos os estados do Nordeste eram para ter recebido esses respiradores. Só lembrando para o povo que está nos assistindo, que eu sei que seu programa é de altíssima audiência, foram 300 respiradores comprados pelo Consórcio Nordeste, da indústria da maconha, e esses respiradores jamais chegaram ao seu destino final, que é o povo nordestino. Foi comprado antecipado. E um detalhe que a gente descobriu agora, há poucas semanas atrás, deputado, sem nota fiscal. Quando foi feito o pagamento, sequer tinha nota fiscal, ou seja, ferindo a lei de licitações. Então é um negócio escabroso. E tem gente poderosa envolvida, supostamente 2 ex-ministros do governo Dilma, né? O Carlos Gabas, que a gente tentou chamar aqui na CPI, inclusive foi votado. E nesse dia foi curioso, porque foram buscar senadores que nunca tinham participado da CPI para votar contra o meu requerimento para chamar o diretor executivo do Consórcio Nordeste, um homem que pagou esses respiradores antecipados, comprados da indústria da maconha. Eu fui no prédio da sede lá, nem sequer endereço comercial tem, tudo indica uma empresa de fachada. E o senador Renan Calheiros, que tem um filho governador, daí você tira a credibilidade da CPI, né? Ele disse no Twitter dele que se tivesse algum caso que envolvesse o estado dele, ele se declararia suspeito. E no dia eu lembrei disso, no dia da votação eu lembrei disso, praticamente sozinho, né? Poucos colegas se manifestaram com relação a isso, e ele disse, mas eu vou votar. Né? Fez cara de paisagem e votou, mesmo tendo dito publicamente que não faria isso. Então, tem o ministro Wagner Rosário, que eu gostaria de levar na CPI, que pode esclarecer situações tanto do governo federal, porque ele abriu uma investigação sobre essa questão da negociação com a Covaxin. Ele poderia trazer informações importantes para a gente, né? E como também dos desvios de estados e municípios, que ele fez aí 53 operações mostrando prejuízos milionários nos estados e municípios brasileiros, mas a CPI não quer ver isso, né? A CPI tem um objetivo apenas político
eleitoral, trazendo, antecipando o calendário do ano que vem, ou seja, por projeto de poder. Isso que me deixa triste, né? Não estão preocupados com as pessoas que estão desempregadas, que estão com fome, que estão morrendo por coronavírus agora. A preocupação é projeto de poder. E hoje você vê lá, deputado, antes de começar a CPI, o relator, os membros da comissão já diziam quem é o culpado, quem é o inocente. E agora você vê lá, tem até presidenciáveis hoje dentro, candidatos a vice-presidente dentro da comissão, mostrando que ali é politicagem pura e, infelizmente, o povo é vítima disso tudo. Meu caro senador Eduardo Girão, Sergipe tem 2 senadores na CPI da pandemia. O senador Alexandre Vieira e o senador Rogério Carvalho. Qual tem sido a posição dos dois em relação a esse requerimento? Olha, fica difícil a gente julgar colegas, né? Eu acredito que a regra da boa convivência é o respeito. Cada um vai responder pelos seus atos, pelas suas omissões. Tenho pautas legítimas da sociedade com cada um deles, né? Então, assim, julgar a posição deles dentro da CPI, eu acho que as pessoas que acompanham minimamente a CPI acompanham o que está sendo feito por cada um dos senadores que ali estão. Eu confesso para você que tive pouco apoio com relação a essa questão do consórcio Nordeste, porque aí só para o estado de Sergipe são 30, né? E a gente tinha também requerimentos aí de secretário de saúde, né? Tem requerimento meu para convocar secretários de saúde do estado, né? Para convocar também de outros colegas requerimentos para convocar prefeitos e ex-prefeitos, né? Então isso tudo eu fico, como você disse, colocando esse apelo ali praticamente sozinho, né? Então é algo que é desgastante, mas ao mesmo tempo a população está vendo realmente quem é quem, qual é o interesse de cada um nisso aí. Eu acho que a população tem que tirar as suas próprias conclusões dentro da atuação de cada parlamentar que ela elegeu e que ela está acompanhando aí o posicionamento de cada um. Eu não sei se o senhor leu, mas eu li uma matéria do jornal O Globo sobre alianças, articulações nos estados para 2022. E o senhor, senador Eduardo Girão, o senhor aparece como um senador bolsonarista. O senhor é um senador de Bolsonaro? Rapaz, eu até te agradeço essa pergunta, deputado, porque quem acompanha minimamente esse trabalho na CPI da pandemia vê a minha completa independência com relação ao governo federal, né? E eu já demonstrei isso não apenas com discursos, mas com votos, com posicionamentos firmes, públicos, com relação a muitos assuntos. Eu vou lhe dar um exemplo, aliás, alguns exemplos. Eu não tenho um cargo público indicado na administração federal. As minhas emendas são apenas as emendas constitucionais, né? Ou seja, as impositivas. Eu, e juntamente com o senador Cajuru, somos 2 que votamos publicamente contra a indicação do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, ministro Cássio Nunes Marques. Fiz questão de falar publicamente o meu voto na sabatina dele. A questão das armas de fogo, eu até respeito que as pessoas tenham arma de fogo em casa, no seu comércio, mas sou terminantemente contra a flexibilização do porte de armas, ou seja, que as pessoas andem armadas nas ruas. E eu fui um dos grandes articuladores para a derrubada, porque tenho experiência tanto pessoal como profissional com relação a isso. E fui realmente uma das grandes referências naquela votação fatídica de 2019, que nós derrubamos o decreto presidencial. Então, a minha posição na CPI, só para você ter uma ideia, teve requerimento meu que os governistas votaram contra e os oposicionistas votaram contra. Eu fiquei sozinho, que foi para trazer
o diretor-geral da Polícia Federal para explicar aí as centenas de operações da Polícia Federal em desvio de verba pública. Porque aqui entre nós, desviar verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção, é assassinato. Então, uma coisa que o político tem, você sabe disso, deputado, ele precisa ter, além de honestidade, é coerência. E eu sempre fui coerente com as minhas posições. Para mim, os fins não justificam os meios. Se você pegar a minha atuação desde o início do Senado Federal como hoje, é uma atuação coerente. Eu continuo questionando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que invade competências aqui do Legislativo, que tem cometido excessos de toda ordem, decisões esdrúxulas, e o Senado não analisa pedidos de impeachment, não analisa CPI da Lava Toga, e muitos daqueles que defendiam comigo no começo do mandato, começou agora em 2019 nosso mandato, hoje, porque acredita que os fins justificam os meios, o Supremo, de alguma forma, não pode ser incomodado agora, porque, vamos dizer assim, faz parte, na crença deles, do projeto de poder que eles querem implantar, aliviam, não vão atrás mais desses requerimentos. Mas eu não, continuo cobrando, porque eu acredito que é um pedido legítimo da sociedade, necessário, é um freio ante os abusos que o Supremo tem, alguns ministros do Supremo têm tido com relação a Lava Jato, por exemplo, a prisões de pessoas no inquérito das fake news, um inquérito, no meu modo de entender, completamente ilegal, né, que ameaça a liberdade de cada um de nós. Então, fazer esse tipo de jogo eu não faço, né? Eu acho que a população precisa saber realmente quem é coerente com as suas pautas, quem realmente está querendo fazer o que é certo, porque o errado é o errado, mesmo que todos façam. E o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. Então eu prefiro colocar a minha cabeça no travesseiro, não fazer julgamento de colegas, sabe? Não querer enquadrar colegas, intimidar colegas. Eu acho que a gente precisa, de uma certa forma, ter mais serenidade, né? Ter mais humildade nas nossas posições e atender ao que a população esperou de nós nas eleições. A população tem que ver exatamente o que quem mudou, por que mudou, porque, infelizmente, chega aqui em Brasília, aí, meu amigo, projeto de poder, tentações, uma série de situações, vaidade, orgulho, acabam tirando aquele ser humano menos vigilante, com menos propósitos firmes dos seus ideais, do caminho que a população colocou ele aqui. Senador Eduardo Girão, o presidente da República, ele está pregando agora o impeachment de 2 ministros do Supremo, Luiz Antônio Barroso e Alexandre de Moraes. Estou me referindo a isso porque o senhor se referiu aí ao inquérito, por exemplo, das fake news, né? O senhor é a favor ou contra o impeachment desses ministros? Desde antes de começar o mandato, eu sou a favor que o Senado cumpra seu papel constitucional. Desde o dia que eu assumi, eu reforço isso. Assinei pedidos de CPI de Lava Toga, assinei pedidos de impeachment. 3 milhões de pessoas, deputado Gilmar de Carvalho, 3 milhões de brasileiros, cidadãos de bem, assinaram um pedido de impeachment por causa desse famigerado inquérito das fake news, onde o Supremo, a vítima que se diz ofendido, é o mesmo que investiga, é o mesmo que julga, é o mesmo que manda prender, totalmente fora da legalidade, né? Então, onde é que nós vamos parar? Né? As ideias hoje conservadoras, elas, como os cristãos foram há 2000 anos aí perseguidos, jogados para os leões nas arenas, hoje são as ideias conservadoras, estão querendo enquadrar até jornalista, estão querendo enquadrar todo mundo, é uma perseguição. A gente viu aqui se quebrar o sigilo do Brasil Paralelo, né? Que faz um trabalho fantástico de formação de cidadania, formação política, com cursos
com palestras, com filmes, né, documentários. Até a Jovem Pan tentaram enquadrar, tentaram cercear o direito à liberdade de expressão, essa CPI. Por isso que a população cansou, não aguenta mais esse festival de agressividade, sem coração, sabe, pré-julgamentos. Usaram até a morte do Tarcísio Meira, rapaz, no início da semana passada, no dia que ele morreu, para dizer que a culpa é de fulano de tal. O que é isso? Cadê o respeito? Cadê a lógica? Tudo virou emoção, tudo virou interesse político e se deixa a razão de lado, se deixa o sentimento de humanidade de lado. Então, a gente tem visto aí muitas posições ditatoriais aqui dentro, né? E fora. Então, antes mesmo de presidente da República falar, que foi agora, no sábado, que ele falou isso, eu já vinha com essas solicitações, com esse ideal há muito tempo, junto com muitos outros colegas, que agora silenciam, porque os fins justificam os meios para alguns. Então, eu continuo cobrando, acho importante esse freio. Só o Senado, Gilmar de Carvalho, deputado, pode parar com isso. Por quê? E olha aí, eu não estou dizendo que tem que acontecer impeachment, estou dizendo que precisa o Senado deliberar, votar, dando a ampla defesa, dando o contraditório para as pessoas virem aqui se defender. Mas tem indícios fortes. Essa questão da CPI, essa questão do inquérito do fim do mundo, considerado até por ministros do STF, que discordam do Alexandre de Moraes, é algo que precisa realmente ser analisado. Como é que se faz um inquérito dessa forma? Onde é que nós estamos? Agora o ministro Barroso vai se reunir com lideranças partidárias na véspera de uma votação importante lá na Câmara sobre o voto auditável, né? Para interferir, influenciar na mudança de voto desses parlamentares que coincidentemente mudaram. Depois se mudou a Constituição da comissão, se tirou uns que eram a favor e se colocou outros. Isso virou o quê? O TSE virou uma casa política, o STF também virou uma casa política. É isso que o brasileiro espera? Então não tiro absolutamente o grito dos brasileiros, muito pelo contrário, eu acho legítimo que eles expressem a sua posição com relação à sua Corte Suprema. E muitos, cada vez mais crescentes, dizem que é uma vergonha nacional o nosso Supremo Tribunal Federal. E o Senado pode, de alguma forma, depurar isso, fazer o seu papel, né? Porque, olha, Gilmar, uma coisa que corrompe muito, né, que eu acredito que é o grande problema do país, é o foro privilegiado, né? Isso que faz que um poder acabe protegendo o outro poder. Por exemplo, o Senado Federal, que tem a prerrogativa de investigar alguns ministros do Supremo, né? Ele não faz o seu trabalho porque muitos ministros do Supremo têm a prerrogativa de investigar senadores. Por causa de quê? Por causa do foro privilegiado, que é um mecanismo, né, que trava o combate à corrupção e fortalece a impunidade no Brasil. Então, a boa notícia para os brasileiros que estão nos assistindo, os sergipanos, povo de bem, de fibra do nosso Nordeste brasileiro, a boa notícia é que o Senado, antes mesmo de nós chegarmos aqui, já tinha acabado com o foro privilegiado. Está lá na Câmara, está agora na mesa do presidente, já dormitando aí há mais de um ano. Mais de 2 anos, dormitando aí na mesa do presidente da Câmara para votar. No dia que a gente acabar com isso, com esse foro privilegiado, aí sim, a justiça realmente vai ser para todos, porque aí os parlamentares que ficam ali nas mãos dos ministros, seus processos vão para justiças menores, né, para instâncias inferiores, e assim como a prisão em segunda instância, que tem que voltar para o Brasil, né, eu acredito que o Congresso Nacional precisa deliberar sobre isso. Eu acho que aí o Brasil vai voltar de novo a combater a corrupção, porque foi enfraquecido muito, inclusive por causa do Supremo Tribunal Federal, que tem enfraquecido a Lava Jato a cada decisão, e isso tem dado assim uma ojeriza do povo brasileiro da sua Corte Suprema. Olha, a entrevista com o senador Eduardo Girão,
nós estamos separando em algumas partes. A primeira parte você acabou de... A segunda parte você vai assistir já já. Olha, um abraço para todos, muito obrigado. Eu começo já já. Exatamente, segunda parte para você acompanhar o senador Eduardo Girão aqui na TV Pé. Aguarde.